Você já se pegou, mais uma vez, olhando para o relógio digital às 3 da manhã, aquela hora silenciosa, quando o resto do mundo parece estar dormindo profundamente. Mas você está ali, com a mente a mil. Ou talvez apenas sentindo um desconforto que te tirou do sono. Essa frustração de se deitar cansada, sonhando com uma noite de paz, apenas para ser acordada no meio do breu. É uma realidade dolorosa para muitas de nós. Mulheres com mais de 60. Parece que, com a idade, o sono se torna um luxo. Um visitante caprichoso que raramente fica até de manhã. Você não está sozinha nessa luta. A sensação de exaustão que se arrasta para o dia seguinte. A falta de concentração, a irritabilidade, tudo isso rouba-te a alegria e a energia que deveríamos ter para aproveitar essa fase maravilhosa da vida. Mas e se eu te dissesse que não é apenas o envelhecer? Há razões muito específicas e surpreendentemente simples de resolver, que muitas mulheres da nossa idade enfrentam neste vídeo. Vamos descobrir por que o relógio biológico parece conspirar contra nós às 3 da manhã. E vou partilhar contigo algumas verdades inesperadas e hábitos simples que podem transformar as tuas noites, trazendo de volta o sono profundo e reparador que você merece. Faremos isso através de algumas mudanças em sua rotina, e até mesmo no que você come e bebe, que podem ter um impacto gigantesco. E fica comigo até o fim, porque tenho algo que vai realmente te surpreender e pode ser a chave para o teu sono dos sonhos. Então, vamos mergulhar de cabeça na primeira grande razão pela qual muitas de nós acordamos no meio da noite. E como podemos começar a mudar isso hoje mesmo? Uma das maiores transformações que o corpo feminino atravessa com a idade, especialmente após os 60, está diretamente ligada às flutuações hormonais, que começam lá na menopausa e continuam a impactar o nosso bem-estar. A diminuição do estrogênio, por exemplo, não afeta apenas as ondas de calor e os suores noturnos, embora esses sejam grandes vilões do sono. Convenhamos, mas também tem um papel crucial na regulação do nosso humor e nos níveis de ansiedade. Muitas vezes, esses despertares às 3 da manhã são acompanhados por uma mente que começa a acelerar, preocupações que surgem do nada ou simplesmente uma sensação de inquietação. Isso é o nosso corpo a reagir às alterações que persistem, impactando o nosso sistema nervoso e a nossa capacidade de relaxar profundamente. Para começar a enfrentar isso, um hábito simples e profundamente eficaz é o cultivo de um ritual de relaxamento antes de dormir. Não se trata de algo complicado, mas de criar um espaço sagrado de tranquilidade. Pense em algo que acalma a sua alma. Para algumas, pode ser um banho morno com algumas gotas de óleo essencial de lavanda, que é conhecido pelas suas propriedades relaxantes. Para outras, como a minha querida amiga Ana, que tinha um despertar pontual todas as noites. Descobriu que meia hora de leitura de um livro físico, sem ecrãs, antes de deitar, fazia toda a diferença. Ela me contava que a mente dela simplesmente desligava as preocupações do dia, mergulhando na história, junto a isso. Técnicas de respiração consciente podem ser uma ferramenta poderosa. Experimente deitar-se na cama e fazer respirações profundas, inspirando lentamente pelo nariz, sentindo o abdômen subir, e expirando ainda mais devagar pela boca, como se estivesse a soprar uma vela. Repita isso umas 10 vezes. Essa prática ajuda a ativar o sistema nervoso parasimpático, o responsável por nos acalmar e preparar para o sono. E não podemos esquecer o poder dos chás de ervas. Um chá de camomila, passiflora ou erva cidreira 1 hora antes de dormir pode ser um bálsamo para o corpo e a mente. São remédios naturais que as nossas avós já usavam e que,
Por vezes, esquecemos na correria do dia a dia. Para Dona Rosa, que jurava que nada a fazia dormir. Um chá de valeriana transformou as suas noites. Ela me dizia, é como se alguém acalmasse a tempestade dentro de mim. E são essas pequenas ações, feitas com intenção e carinho, que começam a reverter o ciclo de ansiedade noturna. Agora, vamos abordar uma segunda razão muito comum para os despertares noturnos que muitas vezes nos deixa constrangidas de falar, mas que é uma realidade para um número significativo de mulheres da nossa idade, as idas frequentes à casa de banho, ou como chamamos, a noctúria. Com o passar dos anos, a capacidade da nossa bexiga pode diminuir, e o corpo também produz menos hormona antidiurética durante a noite, o que significa que mais líquidos são processados e temos de urinar com mais frequência. Para além disso, certas escolhas de líquidos e o momento em que os consumimos podem agravar ainda mais esta situação. Um dos hábitos mais eficazes que podemos adotar é a má gestão inteligente da nossa ingestão de líquidos. Thaís, isso não significa que devemos beber menos água durante o dia. Muito pelo contrário. A hidratação é vital para a nossa saúde geral. O segredo está em concentrar a maior parte da sua ingestão de líquidos nas primeiras horas do dia e ir diminuindo progressivamente à medida que a noite se aproxima. Tente cortar a ingestão de qualquer líquido umas 2 a 3 horas antes de se deitar. Isso dá tempo suficiente para o seu corpo processar e eliminar o excesso antes que você se deite. Pense na Maria, que sempre gostou de beber uma chávena de chá preto antes de dormir. Ela não entendia por que se levantava tantas vezes. Quando sugeri que ela trocasse o chá por um copo de água mineral mais cedo à noite, ou por um chá de ervas sem cafeína como camomila ou cidreira, bem antes do corte de líquidos, ela viu uma melhora significativa. Além de gerir o momento da ingestão de líquidos, é crucial evitar certas bebidas que atuam como diuréticos ou que irritam a bexiga. Especialmente à noite, café, chás com cafeína, refrigerantes, bebidas energéticas. E sim, o álcool são grandes culpados. Muitas de nós gostamos de um copo de vinho à noite para relaxar, pensando que ele nos ajuda a dormir. No entanto, embora o álcool possa inicialmente nos deixar sonolentas, ele perturba profundamente o ciclo do sono mais tarde e ainda aumenta a produção de urina. Tentar substituir essas bebidas por água ou chás de ervas não diuréticos no final do dia pode fazer uma diferença surpreendente. Outra dica valiosa é o que chamamos de esvaziamento duplo. Antes de se deitar, vá à casa de banho e esvazie a bexiga. Depois, espere uns 5 a 10 minutos e tente urinar novamente, muitas vezes. Conseguimos eliminar um pouco mais de urina que ficou retida, o que pode prolongar o tempo até a próxima necessidade. Isso pode soar como um pequeno detalhe, mas para a minha vizinha, que estava exausta com as idas noturnas, essa prática simples reduziu as suas idas de 3 para apenas 1, ou mesmo nenhuma, em algumas noites. É sobre dar um pouco de carinho e atenção ao nosso sistema urinário, que trabalha tanto por nós. Estas estratégias, quando combinadas, não só diminuem as interrupções noturnas para ir à casa de banho, como também promovem um sono mais contínuo e, consequentemente, mais reparador. Pequenas mudanças nos nossos hábitos diários podem, de facto, resultar em grandes melhorias na qualidade das nossas noites. Essas mudanças na nossa rotina e pequenas escolhas alimentares já fazem uma grande diferença, não é mesmo? Mas o sono é como um quebra-cabeça. E ainda temos mais peças importantes para encaixar. Agora, vamos explorar o impacto de algo que todas nós fazemos diariamente, mas que talvez estejamos fazendo da maneira errada
a nossa alimentação e o nosso ambiente noturno. A terceira grande razão para os despertares às 3 da manhã muitas vezes reside na nossa rotina noturna e no ambiente do quarto. O nosso corpo adora a rotina, especialmente quando se trata de sono. Ele tem um relógio biológico interno que depende de sinais consistentes para saber quando é hora de adormecer e quando é hora de acordar. Se essa rotina é caótica, ou se o nosso quarto não é um santuário de sono, estamos a enviar sinais mistos ao nosso corpo, o que pode levar a um despertar confuso no meio da noite. A primeira e mais importante ação aqui é estabelecer um horário de sono consistente. Isso significa tentar deitar-se e acordar à mesma hora todos os dias. Mesmo nos fins de semana, sei que pode ser difícil no início, mas essa consistência ajuda a fortalecer o seu ritmo circadiano natural. A Dona Odete, que costumava deitar-se em horários completamente diferentes, dependendo do que via na televisão, começou a notar uma melhora significativa no seu sono quando passou a ter um horário fixo. Ela dizia: "Parece que o meu corpo finalmente aprendeu quando é hora de desligar." Além do horário, o único ambiente do seu quarto desempenha um papel crucial. Pense no seu quarto como a sua caverna de sono. Ele precisa ser escuro, silencioso e fresco. Qualquer luz, por menor que seja, pode perturbar a produção de melatonina, a hormona do sono. Considere cortinas blackout ou, se não for possível, uma máscara de olhos confortável. O silêncio é igualmente importante se vive num ambiente barulhento. Tampões de ouvido podem ser uma salvação. E a temperatura, um quarto fresco, é essencial. Entre 18 e 20 graus Celsius é geralmente considerado o ideal. Um quarto demasiado quente ou demasiado frio pode levar a despertares noturnos. A minha amiga Lúcia, por exemplo, sofria com as ondas de calor e descobriu que manter o quarto um pouco mais fresco do que o habitual, com um ventilador de teto suave, ajudou-a a dormir sem interrupções. E aqui chegamos a um ponto vital na nossa rotina noturna: o uso de dispositivos eletrônicos. A luz azul emitida por telemóveis, tablets e televisões suprime a produção de melatonina, tornando mais difícil adormecer e manter o sono. Tente desligar todos os ecrãs pelo menos 1 hora, idealmente 2, antes de se deitar. Em vez disso, leia um livro impresso, ouça música calma, faça um quebra-cabeças, ou simplesmente converse com o seu parceiro. Essa pausa digital permite que a sua mente e os seus olhos relaxem, preparando-se para o descanso. Agora, vamos falar sobre a quarta razão que interfere com o nosso sono: a nossa alimentação e as escolhas que fazemos perto da hora de deitar. O que comemos e, mais importante, quando comemos, tem um impacto direto na qualidade do nosso sono. Uma refeição pesada, picante ou gordurosa antes de dormir pode levar à indigestão, azia e desconforto, que são certezas para um despertar indesejado. O nosso corpo precisa de tempo para digerir os alimentos, e sobrecarregá-lo antes de descansar não é o ideal. Tente comer a sua última refeição substancial, pelo menos 3 horas antes de se deitar. Se sentir fome mais tarde, opte por um lanche leve e de fácil digestão, como uma banana, que é rica em potássio e magnésio, nutrientes que promovem o relaxamento muscular, ou um pequeno punhado de amêndoas, que também são uma excelente fonte de magnésio e triptofano. Falando em triptofano, esta é uma aminoácido essencial que o nosso corpo usa para produzir serotonina e melatonina, ambos cruciais para o sono. Alimentos ricos em triptofano incluem peru, frango, ovos, sementes de abóbora e laticínio se não tiver intolerância. Integrar estes alimentos na sua dieta diária, especialmente no jantar,
pode ser muito benéfico. No entanto, é importante que o jantar seja leve. Uma pequena porção de peru grelhado com legumes cozidos, por exemplo, é uma ótima opção. E atenção aos maybe, açúcares e alimentos processados. Um pico de açúcar no sangue seguido de uma queda pode perturbar o sono. Tente evitar doces e alimentos com alto índice glicêmico à noite. A quinta peça do nosso quebra-cabeça do sono é a atividade física. O exercício regular é um dos melhores aliados do sono. Ele ajuda a reduzir o estresse, melhora o humor e regula o nosso ritmo circadiano. No entanto, a chave está no momento. Exercícios intensos perto da hora de deitar podem, paradoxalmente, mantê-la acordada. Aumentam a temperatura corporal e estimulam o sistema nervoso. O que não é o que queremos antes de ir para a cama. O ideal é praticar exercícios moderados, como uma caminhada vigorosa, natação ou yoga, durante o dia, preferencialmente de manhã ou no início da tarde. A minha tia, que sempre foi muito sedentária, começou a fazer caminhadas de 30 minutos logo de manhã e notou uma mudança impressionante não só no seu humor, mas também na profundidade do seu sono. Ela me contou: nunca pensei que caminhar poderia fazer tanto pela minha noite. Se preferir fazer algo à noite, opte por alongamentos suaves ou yoga restaurativa, que ajudam a relaxar os músculos e acalmar a mente, sem sobrecarregar o corpo. Essas práticas podem ser integradas no seu ritual noturno de relaxamento. Uau! Já cobrimos bastante terreno. Não é agora. Vamos mergulhar em um fator muitas vezes esquecido, mas com um poder imenso sobre o nosso relógio biológico e a qualidade do nosso sono: a luz. Sim, a luz. Algo tão simples. Pode ser a chave para desvendar o mistério do seu despertar às 3 da manhã. A sexta razão crucial para as nossas noites agitadas, especialmente para nós mulheres maduras, tem a ver com a exposição à luz, tanto natural quanto artificial. O nosso ritmo circadiano. Esse relógio interno que dita os nossos ciclos de sono e vigília é extremamente sensível à luz. A forma como o nosso corpo reage à luz durante o dia e à escuridão à noite influencia diretamente a produção de melatonina, a hormona que nos ajuda a dormir. O problema é que, no nosso estilo de vida moderno, muitas de nós não recebemos luz natural suficiente durante o dia e estamos excessivamente expostas à luz artificial, especialmente à luz azul dos ecrãs à noite, confundindo completamente o nosso relógio biológico. Para corrigir isso, o primeiro passo, e talvez um dos mais poderosos, é expor-se à luz natural logo pela manhã. Assim que acordar, abra as cortinas, vá para a varanda ou faça uma pequena caminhada ao ar livre, mesmo que o dia esteja nublado. 20 a 30 minutos de luz matinal ajudam a sinalizar ao seu corpo que o dia começou. O que, por sua vez, ajuda a iniciar o ciclo de produção de melatonina para a noite seguinte. A luz da manhã é como um interruptor que diz ao seu corpo: é hora de acordar e estar alerta. E, indiretamente, prepare-se para dormir mais tarde. Conheço uma senhora, a Dona Fátima, que sempre teve problemas para adormecer. Ela começou a tomar o seu pequeno almoço na janela, absorvendo a luz da manhã, e ficou impressionada com a rapidez com que a sua capacidade de adormecer melhorou. Ela dizia que era como se o seu corpo tivesse reencontrado o seu ritmo natural. Por outro lado, é igualmente vital minimizar a exposição à luz artificial à noite, especialmente a luz azul, que emana de telefones, tablets, computadores e televisores. Essa luz azul é um dos maiores disruptores da melatonina. Para além de desligar os ecrãs pelo menos 1 ou 2 horas antes de se deitar, como já mencionei, pode também adotar outras estratégias. Use lâmpadas com luz mais quente e fraca no seu quarto
e em outras áreas que frequenta antes de dormir. Muitos dispositivos eletrônicos agora têm um modo noturno, ou filtro de luz azul, que pode ser ativado, o que ajuda um pouco. Mas ainda assim não substitui o desligar completo. Algumas pessoas até optam por óculos que bloqueiam a luz azul, especialmente se precisam usar o computador à noite. Pense em como as nossas avós viviam, com a luz do sol como seu relógio e a escuridão da noite como o seu cobertor natural. Embora não possamos replicar completamente isso, podemos criar um ambiente noturno que imite essa escuridão, permitindo que o nosso corpo se prepare para o sono de forma mais eficaz. Estas adaptações, que envolvem tanto a luz que recebemos quanto a que evitamos, são pequenas mudanças com um impacto profundo na regulação do nosso ciclo de sono-vigília. Elas ajudam o nosso corpo a entender que a noite é para descansar, preparando-o para um sono mais profundo e ininterrupto. Com essas peças do quebra-cabeça em mente, percebemos que o nosso corpo é uma máquina incrível, mas que precisa de um pouco de carinho e atenção para funcionar no seu melhor, especialmente quando se trata de sono. Agora, para fecharmos com chave de ouro, vamos amarrar todas essas ideias e te dar aquele empurrãozinho final para uma noite de sono verdadeiramente reparadora. Com a surpresa que prometi lá no início. Chegamos ao fim da nossa jornada sobre o sono. E espero que você esteja agora com uma nova perspectiva sobre o porquê de acordar às 3 da manhã. Vimos que o despertar às 3 da manhã não é uma sentença inalterável do envelhecimento, mas sim um sinal do nosso corpo. Sinal de que talvez precisemos ajustar as nossas hormonas e gerir melhor o estresse. Como falamos sobre a importância de um chá calmante e da respiração consciente para acalmar a mente antes de dormir. Também percebemos o quão fundamental é o que bebemos e quando bebemos, e como a nossa bexiga pode ser mais feliz com pequenas adaptações, como cortar os líquidos algumas horas antes de deitar e evitar diuréticos noturnos. E não podemos esquecer o nosso refúgio noturno, o quarto, que precisa ser um santuário de paz, escuridão, silêncio e frescor, para que o nosso corpo entenda que é hora de descansar profundamente. A nossa alimentação, os alimentos que nos nutrem ou nos agitam, e a forma como nos movemos durante o dia, ou até mesmo a luz que recebemos pela manhã e que evitamos à noite. Tudo isso tem um papel crucial na qualidade do nosso descanso. Lembre-se, querida, estas não são mudanças radicais que precisam acontecer de uma vez. Cada pequeno passo que você dá em direção a uma noite de sono melhor é uma vitória. Não se pressione para fazer tudo perfeito imediatamente. Comece com uma ou duas sugestões que mais ressoam com você, aquelas que parecem mais fáceis de implementar na sua rotina, e veja a magia acontecer. Pode ser apenas garantir que o seu quarto esteja mais escuro, ou começar com 10 minutos de respiração profunda antes de deitar. A chave é a intenção e a consistência. E agora, a surpresa que eu prometi. Depois de tudo o que falamos, você pode estar pensando que a chave é uma fórmula mágica, um suplemento secreto ou um tratamento revolucionário. Mas a verdade é ainda mais simples e muitas vezes esquecida. Especialmente quando nos sentimos frustradas e impacientes, a verdadeira chave para acabar com o despertar às 3 da manhã está na consistência combinada com a gentileza e a paciência com o seu próprio corpo. Sim, parece simples demais para ser verdade. Mas é a repetição consciente desses pequenos hábitos, dia após dia, sem cobranças excessivas ou perfeccionismo, que gradualmente reprograma o seu relógio biológico e acalma o seu sistema nervoso. A surpresa é que não há uma pílula mágica,
mas sim o poder da sua própria disciplina amorosa e da paciência. Muitas de nós tentamos uma coisa por alguns dias. Não vemos resultados imediatos e desistimos, acreditando que nada funciona para mim. Mas o sono é um hábito que se constrói, como um jardim que você cultiva com carinho e dedicação. Dê tempo ao seu corpo para se ajustar. Seja paciente consigo mesma e celebre cada pequena vitória. Cada noite em que você se sente um pouco mais descansada. Cada despertar mais tardio. Essa autocompaixão é tão importante quanto qualquer uma das dicas que partilhamos. Eu adoraria saber qual dessas dicas ressoou mais com você ou qual você pretende começar a implementar hoje. Ou talvez você já tenha uma rotina que funciona e queira partilhar com a nossa comunidade. Compartilhe nos comentários abaixo. A sua experiência pode ser a luz que outras mulheres precisam para encontrar o caminho para um sono melhor. Se você gostou deste vídeo e achou útil, por favor, deixe um gostei e inscreva-se no canal para não perder mais dicas valiosas como estas. A sua inscrição nos ajuda a continuar trazendo conteúdo que realmente faz a diferença na sua vida, ajudando-nos a alcançar mais mulheres que, assim como nós, buscam viver seus anos dourados com plenitude e bem-estar. Lembre-se sempre, a sua idade é uma jornada de sabedoria, experiência e beleza. E uma noite de sono reparador é o seu direito e um pilar fundamental para desfrutar plenamente desta fase. Permita-se viver cada dia com a energia, a alegria e a clareza mental que você merece. Viva a sua melhor vida em todas as idades. Até a próxima.